Pedro, quando você começou e por que você começou a se envolver na cultura popular? O começo de tudo, eu posso dizer assim, que foi durante a gestação da minha mãe, quando assim, lá no Bar da Torre, se brincava as lapinhas, os cocos de rosa, os bois de reis. E uma vez, minha mãe grávida do último filho, ela não se conteve ao ver um coco de rosa de Dona Penha. E ela começou a gingar, dar as umigadas, e deu a hora, lá veio o menino, pronto, nasceu Pedro Cândido, assim, já nasceu mesmo no meio, no seio da cultura popular. Claro, a gente não sabia o que era cultura popular, sabia o que era brincar, que era o nosso passatempo assim, da época. E disso aí fomos convivendo com todas aquelas manifestações que é de bairro, de comunidade mesmo. Principalmente, posso registrar as questões dos brinquedos e das brincadeiras. Então, assim, jogar pelada na rua, às vezes minha mãe dizia que o menino tem que ficar na rua, porque senão ele de casa ele fica golfinho, e é o contrário de hoje. Daí, é toda a experiência que a gente tem da convivência de todo esse tempo, de todo esse período da cultura popular. A minha identificação com ela foi quando o SESC me convidou para coordenar o grupo do SESC, que já tinha passado pelas mãos do Trevo do Sena. De imediato eu recusei porque eu não sabia o que era folclore. Mas folclore, sei lá o que é isso. Na verdade, folclore era tudo aquilo que eu já tinha feito, era a minha vida, e passou a ser o meu trabalho. Não foi difícil porque eu já tinha essa convivência. Depois, para ver o que era realmente o que o grupo fazia, eu percorri assim, quase que o Brasil inteiro, conhecendo cada dança do seu local de origem, numa época que não existia máquina fotográfica, gravador, nada. Era feito assim, no bem querido, peito na raça, vou aprender aqui e agora e não pode esquecer. Resultado é que passamos 28 anos assim, trabalhando com o grupo do SESC. Fora isso, nós procuramos reunir os grupos, os mestres, em torno ali do Trevo do Sena. E eu posso citar como meu maior professor, o próprio Câmara Cascudo. Assim, para a gente, Câmara Cascudo era uma pessoa normal qualquer, quando nós saímos daqui, íamos para Natal, conviver com o Câmara Cascudo, com aquelas manifestações, aprender com os mestres, resultado. É todo esse trabalho que nós realizamos assim até hoje. Tudo de base, tudo de raiz, assim, é o que nós vivemos, o que nós convivemos. Pedro Sena, ele é o grande mestre dessa história da cultura popular paraibana, ele que conseguiu dar movimento, dar vida, trazer para o grande centro, para João Pessoa, a nota perneta, o coco de roda, enfim. Pedro Sena é aquela pessoa que nós nos inspiramos nele para fazer as coisas. E assim, podemos dizer que o Pedro Sena é uma pessoa que convivia todos os dias, todos os dias. E foi ele que começou a fazer os grandes encontros, as mostras de cultura popular, trazer para o povão essas manifestações. A outra importância que foi assim, o mestre do Sena, foi ele que criou esse movimento que nós chamamos de parafolclore. Assim, todo professor, quando os alunos do SESC se reuniram, e convidaram o Pedro Sena para uma palestra. Por isso, ele chegou e não saiu
tão cedo que o grupo do SESC foi assim, uma bandeira maior, uma vez que esse grupo foi o pioneiro do Estado nesse trabalho para folclore. E passou muito tempo, chegou o momento do Pedro Lucena ganhar terreno, ir além fronteiras, deixar o grupo do SESC e também criar mais um grupo que foi o Terra Seca. Havia uma preocupação de saber por quem deixar o grupo do SESC. Eu me lembro assim, quando ele me convidou e me pediu para assumir o grupo. E porque ele conhecia minha bagagem, ele conhecia e eu não conhecia. Assumi o grupo do SESC, passei nele 28 anos de plena atividade. E esse grupo hoje traz o nome do Pedro Lucena, assim, uma homenagem justa que o SESC fez a esse grande nome, a esse precursor da cultura popular, do parafolclore aqui na Paraíba. Você usa algum nome artístico? Olha, o nome artístico é o meu próprio nome, esse que pegou, ficou. Ou seja, simplesmente Pedro Cândido. Pelo meu envolvimento com o meu trabalho, algumas pessoas me passou a me chamar de Pedro do SESC. Também assim, continuou por muito tempo. E hoje, assim, nacionalmente, quando se fala no parafolclore na Paraíba, se lembra logo de Pedro do SESC, que é esse Pedro Cândido. Então, Pedro Cândido, você começou na barriga da sua mãe. E hoje você pode nos informar quantos anos você tem? De idade, eu posso dizer que eu tenho 56 anos, vou fazer agora em 57. E esse nascimento. A gente acrescentou mais um ano, depois daquela gestação, onde nós começamos a sentir, a ouvir a manifestação já na barriga da saudosa minha mãe chamada Zefirina Soares dos Santos. Um nome único, que é assim que eu desconheço que exista outra. Zefirina. Então assim, aí Pedro Cândido Neto, 56 anos, nascido no bairro da Torre, assim, conviveu no meio da cultura popular. Hoje, qual é o seu projeto para a cultura popular? Você está desenvolvendo algum trabalho nesse momento? Olha, eu estou inserido em alguns projetos, mas a nível escolar. Atualmente estou trabalhando com um grupo de terceira idade, uma experiência nova, pessoas que conviveram um pouco de tudo aquilo que eu já tinha convivido. E é assim, está sendo uma troca de experiência. O repassar maior está sendo com um trabalho com crianças. Ou nós vamos, nesse ano, trabalhar com 2 escolas, com o resgate do brinquedo e da brincadeira popular. Aquele brinquedo tradicional que se fazia naquela época, onde se pegava um carretel, se fazia um carro, quando se pegava uma lata, ou seja, a gente dava forma ao brinquedo, onde hoje já não se tem mais. Porque assim, a dinâmica do crescimento, do desenvolvimento, faz com que as pessoas esqueçam um pouco dessa cultura popular. E nós vamos resgatar, vamos trazer para a criança, para o jovem, principalmente dar a oportunidade do idoso, do pai, da mãe, do avô, repassar um pouco da sua experiência. Claro, ela é convivida de acordo com cada pessoa. Cada um criou seu brinquedo, viveu sua brincadeira, enfim. Essas coisas que a gente considera em extinção. Porque a tecnologia está aí, onde uma criança ela está sendo mais habituada a brincar com o brinquedo eletrônico do que mesmo aproveitar uma lata de óleo e fazer um brinquedo, seu próprio brinquedo, brincar com pneu, com uma roda de bicicleta, enfim. São essas coisas que hoje chamam-se sucata, material reciclado. Para a gente é o nosso brinquedo da época. Hoje você tem algum grupo viajando, passando essa cultura para outras cidades fora de João Pessoa? Olha, a nossa influência ela é praticamente
em todo o estado da Paraíba. Assim, nós não criamos, mas nós contribuímos para a criação de basicamente todos esses grupos parafolclóricos que existem em nosso estado. Contribuímos também para resgatar a bazuca lá do Monteiro, onde hoje é um fenômeno mesmo assim, de manifestação. Então, assim, o nosso trabalho ele se encontra já no seio da população, dos grupos parafolclóricos, assim, onde se tenta colocar o jovem, o adolescente e a criança inserindo nesse meio da convivência dentro dessa cultura, que para muita gente é chamada cultura atrasada, para a gente é cultura de raiz, cultura de base, cultura de futuro, porque assim, é impossível discriminar uma pessoa, pois aonde estiver o ser humano, em qualquer época, vai estar um tradutor, um produtor, um brincante, uma pessoa que vai lembrar, conviver da cultura popular em si, que é uma cultura de raiz, uma cultura de identidade. Aqui em João Pessoa tem algum encontro de cultura popular? Olha, isso é uma coisa que já teve. O único que eu presenciei, que eu compareci, foi um evento que o próprio Marcelo Bulhões realizou na universidade e lá na Praça do Naval, ali na Cidade Velha. Fora isso, pouco se faz. O que a gente vê mesmo assim, é a força política quando se paga muito a um grupo parafolclórico para dançar numa Festa das Neves, no Natal, onde se vê hoje, muitas vezes, a cultura fora de época. Então, o corpo de roda, que era a cultura junina, hoje em qualquer época, uma nova carineta, uma lapinha que era do período natalino, hoje em dia, qualquer momento se vê. Então, assim, nós estamos na rua com tudo aquilo que ainda se faz. Pouquinho, mas se faz. Então, assim, é preciso retomar, até porque é o seguinte, para dar às pessoas, inserir o jovem nesse conteúdo, para que ele deixe dessas coisas ruins, má, que está a vida oferecendo. Ou seja, o jovem, o adolescente está se opção e começa a recrutar jovens para coisas que realmente ruim, tráfico, uso de entorpecentes, sei lá. Então, assim, eu acho que seria uma maneira até de ocupar os jovens, de levar esse trabalho para os colégios e fazer com que haja um intercâmbio maior. Ou seja, nesse intercâmbio, ocupar as pessoas, buscar dos pais, dos avós, dos mais velhos, assim, a tradição do que fizeram, trazer para o dia de hoje. Ou seja, é ocupar. A ocupação vai tirar muita gente da situação atual que se encontra muitos jovens. Para folclore, é assim, é um termo que vem se atualizando, principalmente para se sair daquela rotina da comunidade, uma vez que nos sítios, nas fazendas, nas comunidades, é onde vivia-se esse folclore autêntico, folclore de raiz. O PARA, ele veio simplesmente criar uma oportunidade para que outras pessoas se inserissem nesse contexto. Resultado, essa ampliação, esse trabalho sem fronteira, onde hoje qualquer pessoa já faz aquilo que se fez antes. O que era restrito aos grupos das comunidades, aos grupos autênticos, hoje é estudado, hoje é trabalhado por professores assim, que tentam colocar, inserir as pessoas, o folclore nas pessoas. No momento que ela sai de lá, sai do seu habitat natural e ganha outros espaços, ele já começa a ser um para, entendeu? E nesse para, ele começa a ganhar
os estudiosos, já começa a ser introduzido nas escolas, hoje, principalmente nas universidades. Assim, claro, a gente não vai fazer uma competição entre grupo autêntico e grupo parafolclórico, porque geralmente o autêntico são pessoas bem do nosso tempo. E o grupo de raiz, não. É aquele que os mestres aprenderam dos seus pais, dos seus avós, estão assim, transmitindo a seus filhos, a seus irmãos, e um trabalho que está sendo elaborado para que se tenha uma abrangência maior. Nessa abrangência, justamente, entra o trabalho do pesquisador, entra o trabalho do interesseiro, muitas vezes do atravessador, sabe? Que é a gente que, e principalmente hoje, lamentavelmente de João Pessoa, a questão do turismo. Porque assim, o PARA vai oferecer ao turista o quê? Pessoas com certa nível escolar melhor, maior, sabe? E principalmente as pessoas que nos visitam também querem conhecer a raiz da tradição. Ela é muito forte. O PARA justamente foi sair, mas assim, o autêntico ainda prevalece. Lá de habitat natural, hoje começa a ganhar os grandes centros. Entendeu? Podemos dizer assim que está se tornando um clube de massa. Assim, popular, a gente pode até dizer que esse termo está se acabando do popular. E sim cultura de massa. Por quê? Porque hoje já se toca um rock com a própria cultura, a música do boi. Está aí os grupos de hoje que colocam instrumentos. Está aí a quadrilha de antes, o seu Labotonaie, e hoje é o quê? Esses festivais, esses concursos, que fazem com que as pessoas mudem aquela realidade do matuto, e hoje é a sua produção, sabe, faraônica, até mesmo carnavalesca. Então, assim, a cultura popular em si, hoje é porque o povão presencia, alguns participam, mas assim, podemos até trocar o termo de cultura popular para cultura de massa. Daí está o interesse desses jovens alunos, daí essa propagação dessa cultura, tirando-a do anonimato e trazendo a essa realidade. Pedro, eu quero agradecer a você, né, por você ter dado essa oportunidade maravilhosa para a gente, né, de se dispor a falar sobre a cultura popular, certo? E eu quero lhe agradecer, lhe dando um abraço.